todos. Estamos aqui para mais uma vez continuar estamos entrando aí na reta final da parte de instalações prediais de água fria. Bom, de acordo com os arquivos que eu habitualmente coloco na disciplina, eu coloco 5 arquivos de slides. E esse arquivo aqui é o quinto, que vai tratar de coluna e barrilete. Entretanto, nesse arquivo, eu tenho aqui um slide que vai fazer uma pausa e ele vai enviar para um novo arquivo, um outro arquivo que é sobre medição individualizada. E essa medição individualizada, normalmente eu trato em termos de palestra, não em termos de aula. Mas eu vou fazer diferente nesse curso. Como eu quero embasar mais e como eu quero compensar a falta de presença de corpo a corpo entre nós, eu vou compensar colocando um pouco mais de material. Então eu também vou gravar uma aula sobre medição individualizada e essa aula vai se chamar parte 6. E de agora em diante, a partir dos próximos semestres, eu vou colocar essa aula também na disciplina, ok? Então essa que seria a última parte de água fria, ela passa a ser a penúltima, tá? Eu estou iniciando essa aula tomando um cafezinho, que de hoje está colonial, está chuvoso, está uma delícia. Então a gente toma um cafezinho quente que é para fazer o contrabalanço, ok? Bom, vamos para frente? Então eu tinha deixado a ideia de que esse arquivo ia tratar de coluna e barrilete, tá? Mas se você vier olhar aqui, eu coloco aqui coluna, tá? Eu vou ter vários slides sobre coluna, a nenhum deles dimensionando. Professor, por qual motivo nenhum deles dimensionando? Sabe por quê? Porque coluna é ramal. Deixa eu te explicar uma questão aqui. Segue comigo esse raciocínio aqui. Eu tenho aqui o meu reservatório, tá? Do meu reservatório eu desço para uma coluna e que essa coluna tem um ramal, 2 ramais, 3 ramais, só a título de ilustração, tá? Bom, então se você prestar atenção, verá que esse ramal aqui, ele segue com um diâmetro que eu vou chamar de D1, né? E que esse diâmetro, se ele for o último pavimento de cima para baixo, ou seja, ele for o pavimento mais baixo, esse diâmetro segue sendo esse mesmo, né? Mas eu tenho um outro diâmetro aqui, que seria D2, né? Que seria D2, diâmetro do 2. Só que o diâmetro do 2, se os pavimentos forem todos iguais, ele é semelhante ao diâmetro do 1. É o mesmo diâmetro. Assim como o diâmetro do 3 também é semelhante ao diâmetro do 1, porque os pavimentos são pavimentos típicos, são todos iguais, né? Bom, mas o fato é o seguinte, representando por um diâmetro qualquer, tá? Que eu vou chamar aqui de DA, que nesse caso é igual a D1, tá? DA, nesse caso, é igual a D1. Mas a partir daqui eu passo a ter um novo diâmetro, né? Que eu não vou chamar de 2D1 porque não é o dobro, tá? Do ponto de vista hidráulico não é o dobro. Então eu vou chamar esse cara de DB, por isso que eu não chamo de D2, nem chamo de 2D1, vou chamar de DB, tá? Pode ser que o DB seja, e provavelmente será, a primeira bitola comercial superior ao do DA, né? E nesse momento aqui eu tenho um diâmetro DC, tá? Então, note que a coluna, a diametrização, o dimensionamento da coluna vai ser em função de quem? Vai ser em função do diâmetro dos ramais, tá? Então, na verdade, na hora que eu preenchi aquela planilha que eu apresentei no final da aula de ontem, que você deve ter visto aí há poucas horas ou há poucos minutos, aquele último diâmetro, o maior diâmetro, vai ser o diâmetro, na verdade, o primeiro lá em cima vai ser o diâmetro de quem? Que considera os pesos acumulados, portanto vai ser esse diâmetro DC. Então, na verdade, quando a gente viu água fria, a gente viu, quando a gente viu ramais, a gente viu colunas também. Então, o dimensionamento da coluna é o mesmo dimensionamento do ramal. E isso já tira um problema da gente, a gente já ganha um tempão, né? Então, lembrando, professor, como é que eu dimensiono coluna pelas hipóteses, ou do máximo consumo possível, ou do máximo consumo provável? Exatamente.
Ok? Então o que eu tenho para falar nesse arquivo aqui sobre colunas é uma outra questão. Vamos lá, preste atenção. O que é, por definição, que a gente já sabe aqui, a coluna? A coluna deriva do barrilete e após um certo trecho na cobertura, desce verticalmente para alimentar os diversos pavimentos. Então eu tenho de um único barrilete, por exemplo, eu posso ter várias colunas, mas o trecho vertical é a coluna. Então se eu desço 3, 4, 5, 8, 10 plumadas, eu tenho 3, 4, 5, 8, 10 colunas. Ok? Então aqui eu dei um exemplo de colunas, né? Desde habitações bem simples, como por exemplo uma residência unifamiliar, onde eu tenho aqui uma coluna que desce para o vaso sanitário, uma outra coluna que desce aqui para o restante dos aparelhos desse lugar, desse ambiente, tá? Aqui eu já tenho aqui também, note que esse ramal, ele vem direto, esse vaso sanitário aqui, ó, ele está vindo direto da tubulação de alimentação, tá? Então, ele vem com o vaso sanitário e esse outro aqui está vindo pela distribuição normal, tá? Depois da reservação da caixa d'água, ok? Bom, aqui eu também tenho alguns modelos, né? Note que a coluna, ela se confunde com o ramal. Se você entender que isso daqui é uma coluna, isso aqui são alguns a mais que se confundem com ela. Então eu tenho situações bem simples e eu tenho situações onde a coluna é muito nítida. Agora eu gostaria de, esse é o aspecto que eu quero abordar aqui nesse arquivo, a concepção da coluna. Isso tem tudo a ver, vai ter tudo a ver com o que a gente vai chamar de medição individualizada, que é o sexto arquivo. Portanto, veja, pelo método tradicional de projeto, pelo método cultural, habitual, anos 2000, anos 90, anos 80, anos 70, tá? Anos 60, de um edifício de apartamentos, cada apartamento pode ter várias colunas. Então, olha só como é que habitualmente se produzia, se concebia a instalação predial. Você tem aqui uma planta baixa, né? Você tem aqui uma planta baixa de um apartamento simples, onde eu tenho aqui área de serviço, cozinha, sala, quarto e suíte, tá? Tem uma varanda ali na ponta e tal. Note que lá do reservatório superior, ele desce um plumado que ele chamou aqui de AF1. E essa AF1 é uma coluna que alimenta aqui dois equipamentos, dois aparelhos sanitários, a máquina de lavar e o tanque, tá? Mas eu tenho uma outra coluna que também deriva lá do mesmo ponto, que é o reservatório superior, que abastece aqui dois pontos. Normalmente um é a pia da cozinha e o outro é uma saídazinha aí para uma máquina de lavar pratos, uma máquina de lavar louça, tá? Eu tenho aqui um banheiro social e nesse banheiro social eu tenho uma coluna que abastece também a todos os equipamentos desse banheiro, né? Bem aqui você nota que está a chave geral, né? A chave geral de cada ambiente. Então nesse caso, nessa concepção, você tem uma geral, né? Um registro aí para cada ambiente, tá? Um registro de gaveta. Bom, e finalmente aqui é a suíte, né? Quarto de casal, é um apartamento com 2 quartos, modelo padrão, aonde você tem também uma coluna derivando para todos os aparelhos sanitários desse banheiro. Mas veja, como temos aqui banheiro sobre banheiro, né? Apartamento 101, 201, 301, 401, e todos os apartamentos um sobre o outro, eu tenho uma prumada que vai abastecendo todas as áreas de serviço dos apartamentos sobrepostos, né? Como eu tenho uma outra prumada, ou seja, uma outra coluna, que também abastece aí todas as cozinhas dos apartamentos sobrepostos e assim por diante. A filosofia é eu ter uma coluna para cada ambiente de apartamentos, né? Beleza, essa é a questão, são colunas independentes. Esse sistema de colunas por ambientes, ele inviabiliza a medição individual da água e faz com que o consumo de água no edifício seja rateado entre todos os moradores e cobrado na taxa de condomínio. Bom, aqui eu estou pontuando o problema para vocês. Então o problema é o seguinte, quem mora em edifício sabe, quem mora em prédio sabe, que nós temos um grande problema, né? O vizinho fica olhando para a vida do outro vizinho. E muitas vezes existe uma injustiça.
Tem aquele vizinho que é solteiro, que mora só, que já tem lá um bom emprego, que passa o dia trabalhando. Como ele é solteiro, mora só, tem 26 anos de idade, ele passa o dia na rua trabalhando, à noite ele sai para namorar, sai com os amigos para tomar um chopp. Ele não, dificilmente ele até lava roupa lá, quando lava são roupas para uma pessoa, ele coloca na máquina, usa uma vez a máquina, né? Dá uma lavada, acabou, né? Ele não cozinha em casa, ele come na rua em self-service todos os dias, no intervalo do almoço, então ele pouco consome água. O vizinho dele, porta com porta, é aquele casal que tem 4 filhos, com ele mora o sogra, a sogra, 3 primos, 2 sobrinhos e um cunhado, né? E ele ainda tem 2 cachorros e empregada doméstica. Então esse cara aí, ele tem muita gente que mora e que fica o dia inteiro em casa. Então lá se cozinha, lá se lava roupa para muita gente, lá se faz faxina com muita frequência, então lá se consome muita água, tá? Acontece que nesses edifícios aí tradicionalmente como é que se faz? De fato é um pouco mais complicado você tentar individualizar a medição, né? Então um edifício desses ele tem um único hidrômetro, esse hidrômetro é lá na rua, é lá fora. Esse hidrômetro afere toda a água que entra para aquele prédio, tá? E o que é que se faz? Pega-se isso daí e divide-se igualmente entre todos os condôminos, tá? Então, na hora que você divide dessa forma, você realmente facilita a cobrança, né? Você facilita o rateio, facilita o cálculo. É cobrada a água da taxa do condomínio, né? Então, fica mais fácil. Entretanto, você gera aí uma injustiça. Você colocou quem consome menos para pagar pelo que consome mais. E aí você vai estar incentivando o que consome mais a permanecer consumindo mais ou a consumir mais ainda. Porque ele só vai pagar aquele tanto bem menor do que o que ele gasta. Então, isso gera aí um aumento de consumo e isso gera um aumento de despesa também. Fora aí todas as questões ambientais ligadas à economia de água, à sustentabilidade, né? Bom, então esse modelo ele foi ficando, ao longo dos anos, ele foi ficando saturado porque começou a ter muito problema de justiça, começou a ter muita briga de condomínio, mortes aconteceram em função disso também, em condomínio tem briga por tudo que é motivo, vaga na garagem, cachorro, barulho, área da churrasqueira, área da piscina, encanamento quebrado, tudo isso é problema todo dia, cotidiano, quem mora em condomínio, principalmente em condomínio vertical. E aí, as construtoras, principalmente aquelas que têm um bom pós-venda, principalmente aquelas que escutam o seu cliente, fica a dica para vocês, para o dia que vocês forem proprietários, escutar o cliente, elas escutaram e eles disseram, olha, seria muito legal se eu pudesse pagar unicamente pela minha água, né? E também pela minha parcela da água de uso comum, que é a água da piscina, a água da faxina, mas da faxina do condomínio, das áreas comuns, das áreas úteis, mas não pagar pelo excedente do meu vizinho, não é justo, né? Então, de acordo com essa filosofia, criou-se aí a medição individualizada. Então, deixa eu mostrar aqui o problema, né? Então, aqui está o problema, né? Esse sistema por ambientes inviabiliza a medição individual. Um apartamento que tem um único morador paga o mesmo que o outro, que tem uma família de 5, 10, 15 pessoas. Para dificultar ainda mais a situação, as companhias de abastecimento instalam um único hidrômetro por edifício e deixa a cargo do condomínio rateio. Tudo isso aqui eu tinha falado, né? Aí, eis que surge o que está escrito aqui, a medição individualizada, como solução a esse problema. Não podemos mais ter várias colunas atendendo um apartamento, pois se queremos fazer uma cobrança justa através de uma medição individual, o apartamento terá uma única entrada para o abastecimento de todos os ambientes. Então, um edifício com 4 apartamentos por andar, pessoal, 101, 102, 103, 104, ele vai descer uma coluna AF4 do 104, que vai ramificar para todos os ambientes daquele apartamento. Depois ele vai descer uma coluna AF3, água fria 3, para todos os apartamentos da Prumada, tá? E aí, só que ele vai instalar um hidrômetro na entrada do apartamento, geralmente lá no próprio pavimento. A gente explica já onde que esse hidrômetro pode ser, mas a ideia é que o hidrômetro mensure a água
que eu consumo no meu apartamento, em qualquer que seja o pavimento que eu esteja. Uma outra coluna para o apartamento, uma outra coluna de água fria para o apartamento da coluna 2 e uma outra coluna de água fria para os apartamentos da coluna 1. Tá? Então vejam essa concepção. Para esse apartamento todinho, mesmo eu tendo outros apartamentos iguais aqui do lado, eu tenho uma única coluna. Então, se esse apartamento é o 101, né, em cima dele está o 201, 301, 401, eu tenho uma única coluna. Na chegada dessa coluna, no apartamento, eu tenho aqui o meu hidrômetro fazendo a medição. Tudo que sai, que vem para esse ramal principal aqui, ó, esse RDP, né, ramal distribuição principal, e depois ele ramifica aqui, ó, para esse ambiente, área de serviço, para esse ambiente, cozinha, para esse outro. Tudo que sai, passa por aqui, e aí eu meço, coloco o hidrômetro bem aí na entrada, tá? Esse é o fundamento da medição individualizada. Então a medição individualizada, ela vem para resolver esse problema de rateio, tá? Ela vem para tornar cada unidade habitacional muito mais autorresponsável. Professor, é só maravilhas? Não. Consequências boas e consequências e novos problemas surgem, tá? Então, por exemplo, para a companhia de abastecimento, para a CAERN, para a CAGES, para a Sabesp, eu tenho aí uma questão dificultosa. Se antes, o nome do profissional da concessionária que vem, faz a leitura atual do teu hidrômetro e imprime na mesma hora, com a impressorazinha que ele tem aqui, e imprime o boleto para você pagar, ele antes, imagina um edifício aí com 20 pavimentos, cada pavimento com 4 apartamentos, são 80 apartamentos. Se antes ele gerava um único boleto, agora ele vai gerar 81 boletos. Um de cada apartamento e mais um da área útil, da área do condomínio. É desse jeito, tá? Então isso traz aí algumas consequências. As companhias de abastecimento tiveram que se reinventar, mas essa questão da medição individualizada, ela virou lei na maioria dos estados, tá? No arquivo sobre medição individualizada eu vou falar sobre isso, tá? Agora, então, como virou lei, as companhias de abastecimento tiveram que se adaptar. E elas se adaptaram, porque se agora o leitorista, ele vai ter que subir, muitas vezes, em cada pavimento. Imagina um edifício com 3 blocos, cada bloco com 20 andares, cada andar com 4 apartamentos. Ele vai subir em 3 blocos até o último andar, vai fazer 4 leituras no último andar, desce um pavimento pela escada, faz mais 4 leituras, desce outro pavimento pela escada, faz mais 4 leituras, desce outro pavimento pela escada, faz mais 4 leituras. Demorou, né? Agora tu imaginas o tempo que vai demorar o leitorista para fazer isso. Faz sentido para vocês? Então gerou-se um problema que na aula de medição individualizada a gente vai discutir as soluções que se deram para poder mitigar ou resolver esse problema, beleza? Mas eu tenho aqui a medição individualizada que tem um conceito diferente, né? Atual, moderno, do conceito tradicional. Professor, o que é que você sugere? Bom, eu sugiro que você conheça a legislação do estado, do município onde você trabalha. Esse é um primeiro ponto. Segundo, eu também sugiro que você estude um pouco esse mercado, porque tem empresas aí que são que vivem apenas do trabalho da individualização da medição, ou seja, é um nicho de mercado que surgiu a partir da criação dessas leis, onde você pega edifícios construídos com o método tradicional, edifícios com mais de 5 anos, 10 anos, ou seja, a maioria dos edifícios, e vai ter que convertê-lo, vai ter que transformar aquela medição, né, global, a gente chama a medição tradicional de medição global, medição globalizada, vai ter que converter em medição individualizada, vai ter que ter a compra de um bocado de hidrômetro e vai ter que ter o reprojeto e a reexecução de tubulações, ramais, subramais, colunas, barriletes, inclusive pensando em um lugar adequado para colocar, para instalar esses hidrômetros, tá? Professor, mas você falou que é no pavimento, na entrada do apartamento. Eu falei que pode ser, mas que não necessariamente. Existem outras soluções onde eu consigo alocar todos os hidrômetros de um mesmo bloco no mesmo local. Em um local que seja fácil acesso, para que o leitorista consiga chegar e visualizar e anotar tudo olhando num quadro só.
como os medidores de energia, tá? As companhias de eletricidade, tá bom? Então isso daqui é o que eu tenho para falar sobre medição individualizada. A imagem maior, mas é a mesma imagem, eu apenas ampliei para visualizar, coluna única, todo o resto é ramal, tá? Todo o resto é ramal. Então nessa hipótese eu reduzo a minha tubulação no que tange ao número de colunas, mas eu aumento a minha tubulação no que tange ao número de ramais, tá? Bom, então esse é o slide que vai virar palestra, que vai virar um outro arquivo, ok? Então vai ter aí o arquivo 6 que vai tratar sobre medição individualizada. E aí finalmente eu chego no barrilete. Lembram que a gente começou naquela ordem? Subramal, ramal, coluna, barrilete. Dimensionamento de coluna, na verdade, é a mesma coisa que dimensionamento de ramal. E aí resta apenas falar de barrilete. Então vamos entender aqui direitinho o que é o barrilete. Essa aula é uma aula bem mais curta, bem mais tranquila do que as outras, tá? Então, a ligação da extremidade superior da coluna de alimentação diretamente no reservatório superior traria sérios inconvenientes, pois haveria casos em que o reservatório teria dezenas de inserções. Pessoal, imagina aí um prédio comercial. Geralmente os prédios comerciais são assim. Eles são estreitos, porém compridos, tá? Então você chega a ter num prédio comercial um corredor central, tá? E você tem 30 salas na frente, uma ao lado da outra, e 30 salas atrás, tá? E no meio dessas 30 salas de trás, um hall de elevadores. O edifício comercial normalmente tem essa padronização. Bom, você imagina cada sala tem um banheirinho, tá? E você imagina eu ter que colocar uma coluna para cada prumada, seriam 60 prumadas, contam comigo, 30 de um lado, 30 do outro, 60 colunas, tá? Imagina eu pegar 60 tubos de PVC de 60 milímetros, de 75 milímetros e perfurar 60 vezes o meu reservatório superior. Olha, a laje de fundo desse reservatório superior seria um queijo suíço. Né? Seria um queijo suíço. Então, quer dizer, eu teria problemas aí de infiltrações facilmente, uma patologia facilmente consequência disso. Eu teria problemas de vazamento, de estanqueidade, eu teria vários problemas. Então, para evitar isso, o que a engenharia faz? Ela pensa, né? Ao invés de fazer 60 furos, eu faço um único furo em cada câmara, né? Como eu já tinha mostrado para vocês, um único furo na câmara 1 e um único furo na câmara 2. E desse furo, né, as duas tubulações verticais se unem numa tubulação horizontal, que é o nosso barrilete. E desse barrilete, que é uma tubulação, não é uma laje de concreto, é que eu desço aí tantas colunas quantas forem necessárias, né? Então faz sentido isso? Tranquilos com o barrilete? Qualquer dúvida, anota no papel. Espero que você continue assistindo a aula, sempre anotando, tomando suas notas no papel aí, tá? Bom, então, o barrilete, ou também chamado colar de distribuição, é a solução adotada para se limitar as ligações ao reservatório. Trata-se de uma tubulação ligando as duas seções do reservatório superior e da qual partem as derivações para as diversas colunas. Portanto, o barrilete ele é uma tubulação horizontal. Cuidado, hein? Às vezes você chega lá e diz assim, o barrilete é horizontal. Opa. Se é barrilete, é horizontal. Então é uma redundância. Você não precisa falar barrilete horizontal, tá? É a mesma coisa que falar subir para cima, ok? Então se é barrilete, é horizontal. Então, esse é o barrilete. Tubulação que liga entre si as duas seções do reservatório superior ou os dois reservatórios superiores, caso haja, né? E do qual partem ramificações para as colunas de distribuição, ok? Esse slide ele conceitua barrilete. Vamos para frente. Qual é a importância dele? Evitar-se fazer a ligação de grandes quantidades de tubulações diretamente no reservatório. Evitar que essa laje de fundo do reservatório se transforme aí num queijo suíço, ok? Essa é a importância. Bom, aqui eu tenho uma foto tirada da internet de um barrilete, tá? Eu tenho aqui uma câmara e aqui outra câmara. Cada uma tem o seu registro, ou seja, com esses registros eu tenho o quê? Trabalhabilidade. E aí eu tenho o meu barrilete, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui, sei lá, 8, 9, 10 aí.
colunas de distribuição, tá? De água fria, coluna de água fria. Essa é a filosofia do barrilete. Bom, quais são os tipos de barrilete que eu tenho? E aí, antes de apresentar, eu mais uma vez faço aquela observação para você, ó. Calma, muita calma nessa hora, cuidado. Sempre que alguém está dando um nome de uma tubulação para você, não leve isso a ferro e fogo ao pé da letra, tá? Por quê? Porque às vezes a concepção, ela confunde um pouco. Às vezes você não precisa, eu vou fazer um barrilete que tem que ser um barrilete central. Não, ele tem que ser um barrilete ramificado. Não, às vezes simplesmente a geometria do lugar pede que seja de um jeito ou de outro, sem você estar se preocupando se vai querer assim ou assado, tá? Bom, então, vamos lá. O primeiro é o barrilete unificado ou central, ok? Unificado ou central. O segundo é o sistema ramificado, tá? Preste atenção. O que é o barrilete unificado ou central ou concentrado? Ele concentra numa única tubulação horizontal todas as colunas, tá? A grosso modo é isso, ou seja, professor, é o barrilete que você já vem mostrando pra gente conceitualmente. Esse barrilete, de todas as imagens que eu mostrei barriletes, professor, você só mostrou essas duas? Não, eu já venho mostrando, desde quando eu apresento o reservatório para vocês, eu já venho mostrando o barrilete. Aquele barrilete que você vê lá é um barrilete unificado, central, concentrado, tá? Do barrilete ligando as duas seções do reservatório, partem diretamente todas as ramificações, correspondendo cada qual a uma coluna de distribuição de água fria. E aí eu coloco dois registros, um na parte que vai para a câmara 1, outro na parte que vai para a câmara 2, para eu isolar. Por quê? Em determinado dia pode ser que eu esteja fazendo a limpeza da câmara 1. Eu fecho aquele registro para não utilizar mais aquela água. Né? Aquela água vai sair pelo extravasor, pelo extravasor, na verdade, pela tubulação de limpeza, né? Que muitas vezes se liga ao extravasor, por isso que eu cometi esse equívoco. Eu fecho aquele registro e deixo apenas o registro da câmara 2 aberto, abastecendo normalmente o meu prédio. Tá? Cada ramificação para a coluna correspondente tem seu registro próprio, ou seja, cada coluna também vai ter um registro. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho que limpar, fazer manutenção na coluna. Limpar ou fazer manutenção. Tá? Então, se eu tiver que fazer manutenção na coluna, eu fecho o registro de cada coluna. Né? O nome disso é trabalhabilidade. Tá? Bom, assim o controle e a manobra do abastecimento do prédio todinho, bem como o isolamento de diversas colunas ou até de um pedaço do barrilete, são feitos num único local. E aí eu faço a você um chamado a uma lembrança. Teve um slide que eu falei o seguinte, que tem uma distância, sei lá, o prédio tem 20 pavimentos. Depois do 20º pavimento tipo, eu só não sei o que é pavimento tipo, é o pavimento igual, todos eles iguais, o último pavimento de apartamentos. Você ainda tem um lance de escada. Normalmente esse lance de escada é fechado para o morador não consegue mais subir, tem uma porta ali. Você abre essa portinha, na verdade o síndico do prédio ou o zelador, né, que tenha autorização para abrir lá, sobe esse lance de escada e vai se deparar com um local muito baixinho, onde o teto está aqui a 80 centímetros de altura, então lá você anda assim abaixado. Tá? Por quê? Porque o teto nada mais é do que a laje de fundo do reservatório. É lá onde está o barrilete, é lá uma espécie de sala de máquinas ou sala de comando, onde você vai fechar, abrir esses registros aí e promover essa manobrabilidade, ok? É lá onde você vai fazer isso, tá? Bom, aqui eu tenho várias fotos da mesma coisa, de um barrilete unificado, tá? Então vejam que eu tenho uma tubulação única, dessa tubulação eu tenho aí partindo 9 colunas, tá? Aqui eu também tenho uma tubulação única, de onde partem 9 colunas. Aqui eu tenho uma tubulação única. Professor, mas olha que interessante. Eu tenho uma tubulação, desce a coluna, mas depois horizontaliza. Não é obrigado você ter apenas um trecho horizontal, todo o resto já desce verticalmente. Pessoal, não esqueça, um prédio ele tem 3 dimensões. Né? Então, mesmo eu tendo uma dimensão Z vertical, onde eu desço, mas eu desço ao longo de um plano horizontal, onde eu posso me afastar nessa direção X
ou nessa direção Y. Então pode ser que ao longo dessa direção Y eu tenha afastado daqui do meu barrilete, afastado a 15, 20 metros de distância, um ambiente sanitário, um banheiro. Então eu preciso que essa coluna tenha um trecho horizontal que vai chegar até a prumada onde eu vou descer a minha coluna em trecho vertical. Mas pode ser que eu tenha esse banheiro bem aqui, pode ser que eu tenha um outro banheiro também a 15 metros, só que a 20 metros ao longo da horizontal. Então eu caminho esses 20 metros na horizontal, depois eu dobro aqui na vertical de novo, nesse eixo, né? Nesse eixo Y, e caminho esses 15 metros. Ok? Então, pode ser que eu tenha que ter uma configuração como essa. Professor, então, você vai me perguntar isso. Eu tenho certeza que alguém vai me perguntar isso. Então, eu devo considerar essa linha aqui como barrilete? Você deve considerar essa linha aqui como coluna. Só que ela é o trecho horizontal da coluna. Ok? Então, cada um desses trechos aqui é o trecho horizontal da coluna. O barrilete mesmo é essa tubulaçãozinha aqui. Está tudo centralizado nessa região. Tá ok? Esse daí é um barrilete central, unificado, concentrado. Tá bom? Qualquer dúvida, anota no papel que você vai me perguntar no próximo encontro virtual. Bom, e o que é então o barrilete ramificado? Desse barrilete saem os ramais, os quais por sua vez dão origem a derivações secundárias para as colunas. Ainda, desse barrilete não saem as colunas, saem ramais. Ele é um barrilete com ramais, é um barrilete ramificado, tá? E que por sua vez dão origem a derivações secundárias, derivações das derivações, derivações dos ramais. Então a coluna aqui é como se ela fosse um subramal do barrilete. Não é como se ela fosse um ramal do barrilete. No primeiro sistema, no sistema unificado, eu vou voltar um slide, hein? Vou voltar. Cada coluna é como se fosse um ramal do barrilete. Aqui não. Cada coluna é como se fosse um subramal do barrilete. Tá claro isso? Ainda nesse caso, na parte superior da coluna, lá em cima. Ou no ramal do barrilete, próximo à descida da coluna, coloca-se um registro. Note que os registros não estão concentrados. Eles estão no ponto onde eu insiro a coluna. Note que aqui eu tenho um barrilete em paralelo com o outro. Isso aqui é como se fosse um barrilete. Eu não posso dizer que isso aqui é coluna. Porque coluna, cada uma é uma. Aqui é o dimensionamento desse cara, ele atende a essas colunas todas. Essa e essa. Entende? Então esse sistema, e eu ainda tenho esses registros aqui, ó, da base do barrilete, que fica na base do reservatório. Então esse sistema é um barrilete que não é concentrado, ele é difuso. É um barrilete ramificado, tá? Bom, quais são as características? Eu vou ler para depois comentar. O tipo concentrado, ele tem a vantagem de abrigar num único local todos os registros, que eu posso chamar de sala de comando, sala de máquinas, alguma coisa assim, né? De operação em uma única área restrita, facilitando a segurança e o controle do sistema, possibilitando a criação de um local fechado, embora esse local precise de maiores dimensões. O tipo ramificado ele é mais econômico porque ele não precisa desse local. Agora, eu preciso caminhar para fechar um registro num local, ou caminhar para outro local para fechar outro registro. Então, ele tem essa diferença aí, tá? Então, ele é mais econômico, ele possibilita uma quantidade menor de tubulações junto ao reservatório. Então, eu indico um barrilete desse tipo quando eu não dispor de um espaço onde eu possa concentrar toda a minha sala de comando ali, tá? Então eu saio ramificando. Quer dizer, o que é que eu digo? A própria geometria, o próprio projeto de arquitetura, ele vai gritar, olha, tem que ser esse barrilete, não dá para ser esse outro, tá? Esse vai ser o teu critério de tomada de decisão, tá? E aí possibilita uma quantidade menor de tubulação junto ao reservatório, os registros são mais espaçados e colocados antes do início da parte horizontal, da parte vertical da coluna, ok?
Essa é a concepção, essa é a diferença. Bem, aqui então eu tenho dimensionamento. Então, chegando na parte final dessa aula, essa aula realmente vai ser mais curta. Que bom, né? Porque os arquivos estão tudo tendo aí aulas de 2 horas, tem até de 3 horas, que você obviamente não vai estudar tirando direto 3 horas de uma vez, né? Então, relaxa um pouco, toma um suco de laranja, tá? Consideremos um barrilete, eu quero aqui dimensionar o barrilete, que alimenta 4 colunas de um prédio de escritórios. 1, 2, 3, 4. Com 22 pavimentos, servindo 2 dessas colunas a 2 vasos sanitários com válvula de descarga, que são a primeira e a quarta. Veja, 22 pavimentos vezes 2 vasos sanitários em cada pavimento dá 44. Por isso que aqui tem 44 vasos sanitários. Essa e essa. E as outras 2 colunas há um único vaso sanitário também com válvula de descarga. São essas 2 colunas que tem 22 vasos sanitários. Eu quero saber se você lembra, sem consultar a tabela, qual é o peso que eu... Pessoal, é difícil de apartamentos. Eu vou usar o critério do máximo consumo possível ou do máximo consumo provável. 3 segundos aí para você definir. Quem já respondeu, né? Nesse caso aqui, o máximo consumo provável. É difícil de apartamentos. Onde eu atribuo pesos, né? E cada aparelho sanitário vai ter um peso. Então, o vaso sanitário com válvula de descarga, ele vai ter o peso de quanto? 40. Né? Lembram disso? Então vai ser aquela forma que a vazão é 0,3 vezes a raiz do somatório dos pesos. Né? O último andar lá em cima vai ter que peso? Para essa colunazinha aqui, ó, 40 vezes 44. Não é não? Para essa coluna, 40 vezes 22. Agora para o barrilete, 40 vezes essa soma aqui, ó, que dá 44 vezes 3. Isso aqui é 44 também. 44 mais 44 mais 44. Né? Beleza. Agora, como que eu vou dimensionar? Eu vou dimensionar pelo método de Hunter. Eu não vou nem perder tempo com esse slide, eu vou fazer, você vai entender. Barrilete é o mais fácil de todos. Só não é mais fácil que subramal, porque, pelo amor de Deus, subramal é olhar na tabela, né? Então, mas barrilete é o mais fácil de todos, só perdendo para subramal. Bom, a vazão correspondente ao peso total será, olha só, 0,3, né? Lembra disso? Método, hipótese do máximo consumo provável, 0,3 vezes a raiz da soma dos pesos. Os pesos vai dar 40, que é o peso de cada válvula de descarga, vezes 2 de 44 mais 2 de 22. Ok? 2 de 44 mais 2 de 22. Fazendo essa conta, eu encontro aí 21,8 litros por segundo. Olha só o que eu vou escrever isso aqui. Eu vou parar aqui o slide para comentar isso aqui, porque isso aqui é outro pulo do gato. É outra tomada de decisão que você, projetista, vai ter e que com certeza você vai discutir as vantagens e as desvantagens disso aí comigo no próximo encontro virtual após assistir essa aula. Considera-se que cada seção do reservatório fornece metade dessa vazão. Pessoal, isso aqui é importante demais. Olha só, presta atenção nisso daqui. Eu tenho aqui bem grande o meu reservatório. Tá? Eu tenho aqui bem grande o meu reservatório. Ok? Eu tenho aqui o nível da água num certo local. E aqui o nível da água. Câmara 1. Câmara 2. E eu tenho aqui o meu barrilete, que eu vou representar de forma unifilar. Esse daqui é o meu barrilete. Tá? Eu tenho um registro de gaveta bem aqui. E tenho um registro de gaveta bem aqui. E eu vou precisar de uma vazão Q igual a 21,8 litros por segundo. Adriano, a minha pergunta é o seguinte.
Como é que eu faço? Eu vou arredondar isso aqui, dá 21,8, dá 10,9, a metade disso aqui dá 10,9. Então, como é que eu faço? Eu dimensiono para 10,9 virem desse, opa, isso é um 9, né? 10,9 virem desse, e 10,9 virem desse. Essa é a minha primeira hipótese. Aliás, eu vou apagar essa primeira hipótese, vou colocar as duas hipóteses num só desenho, tá? Vou colocar as duas hipóteses num só desenho. Ok? Primeira hipótese é essa. Sendo assim, e aqui eu tenho uma coluna, ó, ou as colunas. Sendo assim, eu pergunto para vocês, esse barrilete estaria dimensionado para qual vazão? Resposta, 10,9. Né? Ok. Agora, numa segunda hipótese, aí eu vou apagar a primeira, tá? Numa segunda hipótese, eu pensaria assim, bom, mas professor, no momento que a câmara 2 estiver fechada por qual motivo? Porque alguém está realizando a limpeza dessa câmara aqui. Você concorda que a vazão que o prédio pede é 21,8? Nessa hipótese, eu teria que estar com a câmara 1 sozinha, pronta para atender a vazão de 21,8 litros por segundo. Concordam? Do outro lado, a mesma coisa. Por quê? Porque pode ser que a câmara que esteja sendo limpa seja a câmara 1. Então, se eu partir o meu dimensionamento pela primeira hipótese, eu vou estar dimensionando o barrilete para 10,9. Né? E se eu partir pela segunda hipótese, que é a hipótese de que toda a vazão seja fornecida por cada uma das duas câmaras, aí é por 21,8. Então, a decisão aqui é a seguinte, eu divido ou não por 2. Certo? Então, vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada hipótese. Bom, se eu utilizar a primeira hipótese, que é a hipótese que a questão está utilizando, de 10,9 litros por segundo, ou seja, de considerar que cada parte, que cada lado seja dimensionado para atender a metade, e aí metade de um com metade do outro lado dá um inteiro, eu dimensionaria para a vazão de 10,9, né? Mas aí você vai fazer a seguinte pergunta, mas professor, e no horário que eu estiver limpando uma das câmaras? 10,9 não é suficiente, né? Então eu vou colocar aqui, ó, essa é a segunda hipótese e essa daqui é a primeira hipótese. A primeira hipótese é de estar vindo aqui 10,9 litros por segundo. De estar vindo aqui 10,9 litros por segundo. Tá? Essa daqui é a primeira hipótese. Então, nesse momento, se eu utilizar essa hipótese, no momento que esse cara estiver sendo limpo, aí isso aqui, ó. Então, eu vou estar abastecendo o prédio apenas com a metade da vazão necessária. Conclusão, a água não vai atender todo mundo, né? Então, eu não devo utilizar a primeira hipótese, eu devo utilizar a segunda, porque a segunda garante. Ó, eu penso assim, vamos colocar aqui, vamos trazer à tona algumas coisas que foram faladas já ao longo desse curso. Quando a gente dimensionou o meu sistema de recalque, a gente dimensionou para a água chegar nesse reservatório, se for um edifício residencial, em 3 intervalos de 1h30. E eu vou
com a minha vivência, com a minha experiência, com o meu conhecimento de engenharia, utilizar horários adequados para esse bombeamento, de acordo com o que? Com o horário de pico. Então é óbvio que se eu dimensionar o barrilete por aqui, no dia, e aí eu digo, excepcionalmente no dia que eu estiver limpando o reservatório, que é uma vez na vida, outra na morte. Excepcionalmente no dia que eu estiver limpando o reservatório, que é uma vez na vida, outra na morte. Eu vou ter uma vazão pela metade, mas eu posso fazer essa limpeza num horário que não atrapalhe. Num dia da semana que as pessoas estejam fora trabalhando e num horário que não atrapalhe, por exemplo, à tarde. Ninguém está mais fazendo almoço à tarde, o consumo é menor. A partir de 1 da tarde o consumo cai. Então não vai atrapalhar. Eu posso escolher um horário que o reservatório esteja cheio, tranquilo. E nesse dia, o próximo bombeamento após essa limpeza eu vou fazer mais cedo. Por isso que a questão utilizou essa hipótese de usar apenas a metade da vazão, considerando que cada lado do barrilete envia metade da vazão. Ok? Então eu mencionei aqui critérios para a sua tomada de decisão. Eu dei robustez ao seu pensamento sobre isso. Tá? Mas professor, e dentro dessa segunda hipótese? Dentro dessa segunda hipótese, eu parto do princípio que cada lado envia a vazão inteira. Cada lado é autossuficiente sozinho. Tá? Então, com isso, eu posso apenas eu posso até ficar revezando meus reservatórios. Um dia eu tiro água desse, outro dia desse, por aí vai. Tá? Professor, mas aí eu vou estar superdimensionando, porque isso aqui vai funcionar bem no dia da limpeza, mas nos outros 364 dias do ano era desnecessário. Pessoal, mas nós estamos falando de um barrilete de poucos metros de tubulação, de poucos metros de comprimento. O que é isso aí no custo de uma obra? Tá? Mas eu estou dando os prós e os contras de cada um. Professor, você está me induzindo a decidir por A ou B? Não. Eu estou dizendo as vantagens e desvantagens dessa hipótese e as vantagens e desvantagens dessa outra hipótese. Ok? Fim da discussão das hipóteses. Qualquer dúvida, anota aí no papel para a gente poder tirar essas dúvidas aí no encontro virtual. Seguindo com a questão, então, foi optado por cada lado do barrilete enviar a metade da vazão, 10,9. Beleza. Então, lembra da equação de perda de carga, pessoal? Vamos anotar aqui, ó. Qualquer que seja a equação de perda de carga, eu acho que a principal mensagem desse curso com relação à hidráulica é que qualquer que seja a equação de perda de carga, ela relaciona ΔH ou J em função da vazão e do diâmetro. Portanto, ali eu vou ter três variáveis: ΔH, ou J, vazão e diâmetro. Lembra? Tendo duas, eu descubro quem? A terceira, pela equação de perda de carga. Tá? Então, a primeira vazão já tem. Qual é a próxima? É a perda de carga. Lembra que eu falei que o barrilete é o mais fácil? Ó, a perda de carga, em geral, que se admite é 8 metros por cada 100 metros, ou seja, é 0,08 metro por metro. Ó, perda de carga para o barrilete é 0,08 metro de coluna d'água por metro de tubulação. Tá? Porque esse metro aqui é metro de coluna d'água. Né? 0,08 metro de coluna d'água por metro. Então, se eu já tenho perda de carga, J, e já tenho vazão, descubro quem? Usando a equação de Ferco e Poucial, o diâmetro do barrilete. Simples assim. Tá? Só não faz a questão quem não quiser, pessoal. Veja lá então. Com a vazão de 10,9 litros por segundo e a perda de carga unitária de 0,08, usando a equação de perda de carga, professor, cadê do slide a equação de perda de carga? Pois é que eu tirei essa questão lá do livro do McIntyre. Lá ele tem ábaco, não tem a equação, mas na prova eu dou a equação. Já comentei isso com vocês.
Então, resolvendo a equação para calcular o diâmetro, eu encontrei um diâmetro de 100 milímetros. Tá? Lembrando aquela regra. Aliás, na verdade, seriam 3 polegadas e meia, né? 3 polegadas é 75, 3,5 daria 82, 85, alguma coisa assim, 87. Então você pegaria o próximo diâmetro maior do que 75, né? Que seria de 100 milímetros, que seria 4 polegadas. Professor, meu cálculo deu 101. Aí você usa 100. Agora meu cálculo deu 105, aí você já volta a 150. Tá? A gente discute isso no encontro virtual. Ok? Olha outra questão legal. Você concorda que se eu usar a equação de perda de carga, colocando aquela vazão de 10,9, aquela perda de carga de 0,08, eu encontro um diâmetro de 87? Então, se eu fizer uma conta oposta, inversa, colocar o diâmetro de 87 com aquela vazão, eu vou encontrar uma perda de carga de 0,08, concorda? Estou só trocando aqui os valores, a variável. Agora, eu não utilizei no meu dimensionamento real esse diâmetro calculado. Eu utilizei um diâmetro utilizado, que é o diâmetro nominal seguinte, 4 polegadas. Então o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um novo cálculo, usando a mesma equação, com a mesma vazão, 10,9, só que agora com o diâmetro de 100 milímetros para calcular quanto é que dá a nova perda de carga. Por quê? Lógico, pessoal, porque você tem que saber quanto é a perda de carga no barrilete, por causa da pressão que você vai ter lá nos aparelhos. Lembra? Lembra que no último pavimento eu tenho que ter uma pressão de 2 metros? Se de cara no barrilete eu já perco esses 2 metros. Então eu tenho que saber quanto é a perda de carga real no barrilete. Então, repito, são 2 cálculos. O primeiro cálculo, tendo a vazão de 10,9 e a perda de carga atribuída de 0,08, você vai calcular o diâmetro. Aí o diâmetro deu 87 milímetros. Mas não existe um tubo comercial de 87 milímetros. Se adota o de 100. Aí você refaz a conta utilizando esse diâmetro de 100, a vazão de 10,9 para recalcular, ou seja, para atualizar a tua perda de carga. E aí você vai encontrar uma perda de carga de 0,03 metro por metro. E não mais de 0,08. Tá ok? Alguns projetistas dimensionam o barrilete para que a vazão total possa ser suprida por qualquer uma das seções. É o que seria aqui a segunda hipótese. Já comentei as duas. Ok? E aí, pessoal, eu tenho uma outra questãozinha aqui envolvendo barrilete. Deixa eu ver se essa está resolvida. Tá. Eu quero dimensionar esse barrilete. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 colunas. O peso de todos os aparelhos sanitários ligados a elas já está aqui, 150, 80 e 90. As alturas a partir do nível da água do reservatório, 2 metros. Do barrilete até os registros, 2 metros. As distâncias, se precisarem, estão aí também. Tá? E aí eu quero dimensionar o barrilete. Então quem é a vazão? 0,3. Raiz de somatório do peso. O peso vai dar 100 mais 50 mais 80 mais 90, ok? Então 100 mais 50 mais 80 mais 90, essa vazão deu 3,8. Fazendo como na questão anterior, admitindo que cada seção do reservatório forneça metade da vazão total pelo barrilete, eu divido 3,8 por 2, vai dar 1,9, ok? Admitindo a perda de carga de 8 por 100, e jogando na equação de perda de carga de ferro hipoaxial, nós vamos encontrar aí um diâmetro de aproximadamente 50 milímetros. Então tá aí o diâmetro do barrilete. Tá? Simples assim. Tá bem? Bom, finalmente, distribuição às peças. O conteúdo praticamente ele já terminou. O que eu tenho para falar aqui é o seguinte. A distribuição realiza-se pelos ramais e subramais, cuja altura, acima ou abaixo do piso, vai depender do tipo de aparelho,
de haver piso rebaixado ou teto falso abaixo da laje, e das razões de ordem prática que orientam o projetista, ou seja, vai muito da cultura do projetista. Vou mostrar. Alguns casos frequentes. Eu quero mostrar esse caso aqui. Pessoal, eu tenho uma coluna e eu tenho o piso acabado. Notem que ele colocou o ramal por baixo, ou seja, na parte baixa, mais próximo do piso do que do teto. Ele pode colocar isso aqui, se ele for colocar na parte baixa, entre 20 e 40 centímetros do piso acabado. Entre 20 e 40. Tá? E aí ele tem o ramal, ele coloca logo no início o registro de gaveta, que seria ali a chave geral. Se eu tenho aqui um chuveiro, um lavatório, perdão, está aqui o nome do aparelho, um lavatório. Água quente é outra instalação, isso aqui é água fria, por isso que eu não tenho tubulação aqui para água quente, aqui é água fria, tá? O registro ele vai estar numa altura de 60 a 65 centímetros do piso, tá? Veja que é medida em relação ao piso. Isso daqui os softwares fazem tudo automaticamente, é bem legal, eles dão essas cotas. Se você for para o AutoCAD, às vezes é complicado, você tem que ficar calculando no olho, calculando na mente, tá? Aquele da chuveiro, onde está o registro, a altura do registro, tá? Aonde está a altura do chuveiro, o chuveiro normalmente a 2 ou a 2,20 metros do piso. Aqui o piso acabado e aí vai. Eu gostaria que você desse uma olhada em cada um desses aparelhos. Mas, professor, eu já vi na obra que eu estagio, ou já vi numa obra que eu estagiei, ou numa obra que eu trabalhei, ou eu já projetei, ou já morei, aonde essa coluna, esse ramal é aqui por cima. Pode? Pode. Pode. Eu só acho que você está trazendo um pouquinho mais de trabalho para quem vai executar a obra. Porque você vai depender de algum equipamento para elevar o profissional, tá? E aí você vai depender de andaime, então você vai ter que, talvez, ter um custo aí com aluguel de andaime, tá? Você vai estar trazendo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, você vai estar trazendo um possível risco desnecessário de queda. Não chega a caracterizar trabalho em altura, que é uma das NRs da segurança do trabalho, porque você tem uma altura inferior ao que caracteriza trabalho suspenso. Mas qualquer altura, você está em pé no chão, você leva uma queda, você pode bater a cabeça e vir a falecer. Então você está aumentando o seu risco, você está provavelmente aumentando o custo da obra em tempo, em duração da obra, porque vai ter que montar e desmontar o andaime, afastar o andaime. Mas uma das opções é você fazer esse ramal aqui por cima também. Tá? Tem situações onde você só tem essa opção, porque de repente aqui embaixo tem alguma interferência. Dutos elétricos, talvez, ou qualquer outra coisa. Tá? Então, olhe bem a norma, olhe bem esses slides aqui e olhe a norma para você ver como é que você pode fazer. Tá? Tem outros slides aqui que mostram outros equipamentos, válvula de caixa de descarga, aquecedor, tá? Tem vários. Olhe um por um. Tanque e máquina de lavar roupas na área de serviço, mictório para bares, restaurantes, né, colégios e os nossos salva-bomba, né? Então a nossa aula de hoje terminou. Normalmente, repito, a parte de água fria morre aqui, mas eu vou gravar mais uma aula, vai ser a primeira vez, um presente para vocês, que é uma palestra que eu tenho sobre medição individualizada, ok? Então, forte abraço, salva-bomba.